Para eu acessar a ferramenta de curva de tons, eu preciso estar no módulo de revelação. Aqui tem um painel com as nossas ferramentas e vou clicar em curva de tons. Tem dois modos, basicamente, da gente trabalhar com a curva de tons. O primeiro é esse daqui que está aparecendo. Se tu está usando o Lightroom pela primeira vez, ou a primeira vez que tu está acessando essa ferramenta, tu vai enxergar essa interface. Esse aqui é o modo de regiões, onde o nosso gráfico está dividido por regiões. Eu posso acessar também o modo de pontos. É só clicar aqui e eu vou ter acesso à curva de tons em um outro modo. Eu particularmente prefiro esse modo porque eu consigo ter mais liberdade de fazer a minha edição e também posso fazer alterações nos canais de cor que eu vou mostrar mais adiante. Mas só para explicar para vocês como é que funciona, eu vou trabalhar primeiro aqui no modo de regiões. O gráfico da curva de tons ele vai representar as alterações que são feitas na nossa escala de tons. A gente tem ali na escala de tons os tons pretos, que são os tons mais escuros, e ele vai evoluindo gradualmente, passando pelas sombras, os tons médios, os realces e finalmente ali nos brancos, que são as áreas mais claras da imagem. Se a gente observar essa imagem que está aparecendo aqui na tela, a gente consegue identificar a maioria dessas áreas. Talvez as duas extremidades fiquem um pouquinho mais difícil, mas a gente consegue também. Eu tenho aqui em cima, por exemplo, os tons mais claros da imagem, que a gente teria, no caso, os brancos, os tons brancos, né? E também as áreas de realce dessa imagem. Na outra extremidade da curva, que a gente teria, se eu dar um zoom aqui no cabelo, a gente vai conseguir enxergar, nós temos os pretos, temos as áreas de sombra e temos também as regiões intermediárias. Através da curva de tons, a gente consegue fazer alterações em todas essas áreas da imagem de forma individual. Toda curva ela vai se iniciar com uma reta em 45 graus. Isso já é automático do Lightroom, toda vez que você importa uma imagem aqui, ela já vai te mostrar essa curva em 45 graus e mostra que nenhuma alteração foi feita ainda na curva. Como é que funciona a curva de tons? Nós temos dois eixos, o eixo horizontal e o eixo vertical. O eixo horizontal ele vai representar os valores de tons originais, aqueles que não foram alterados ainda. Nós chamamos esses de valores de entrada. Nós vamos começar aqui com os pretos, mais à esquerda, e vamos progredir gradualmente para valores mais claros, à direita. E aqui no eixo vertical, nós vamos ter representados os valores de tons que nós vamos alterar. Nós chamamos de valores de saída. Temos os valores de entrada no eixo horizontal e os valores de saída no eixo vertical. A gente vai começar com os tons pretos aqui na região inferior e nós vamos progredir gradualmente para valores mais claros na parte superior do gráfico. O modo de trabalho da curva de tons de região, ele já vem dividido aqui com 4 regiões. Se eu posicionar o mouse aqui no slide, eu consigo ver no gráfico essa região sendo representada. Nós temos aqui os tons mais claros, que são os realces, e os tons claros. Os realces e as sombras vão pegar as partes mais extremas dessa reta, dessa curva. E aqui no meio nós temos os claros e os escuros. Como que eu faço as alterações aqui? Eu posso, por exemplo, querer alterar só as regiões mais claras da imagem, só os realces. Nós temos realces aqui em cima no céu, tem mais um pouquinho aqui embaixo e um pouquinho no tom de pele dela. Se eu pegar o slide do realce e arrastar ele para a esquerda, ele vai deixando as áreas mais claras da minha imagem um pouco mais escuras. Se eu arrastar para a direita, ele vai deixar as áreas da imagem um pouco mais claras. E o mesmo vale, eu vou dar 2 cliques para retornar aqui a edição, o mesmo vale para os demais parâmetros. Eu posso, por exemplo, alterar somente as sombras. Posso deixar as sombras mais claras ou deixar elas mais escuras. Quando eu faço uma alteração em um desses parâmetros, isso aqui eu estou alterando os valores de saída, que são a parte representada pelo eixo vertical aqui no meu gráfico. Por exemplo, eu vou tornar aqui o valor das sombras um pouco mais alto. E eu posso pegar esse pontinho, esse ícone de gota aqui, e posso ajustar ele para modificar os meus valores de entrada. Posso dizer para ele modificar os meus valores de sombra para os tons mais escuros e também para os tons mais claros. Esse modo de edição eu não gosto muito de utilizar porque não me dá tanta liberdade de fazer as edições que eu quero, e normalmente eu utilizo o modo de pontos. Vou clicar aqui para entrar no modo de curva de edição de ponto. E aqui como que eu costumo fazer geralmente? Ao longo dessa curva, eu vou criar 3 pontos e vou deixar esses 2 pontos que já são criados automaticamente. Para deixar a minha edição mais precisa, eu seguro a tecla Alt no teclado e vou criar esses 3 pontos ao longo dessa reta. Esse ponto mais aqui embaixo
vai representar as áreas mais escuras da minha imagem. Se a gente seguir orientar ali pela escala de tons, nós vamos ter aqui representados os tons pretos. Vamos progredir aqui para os tons de sombra, os tons intermediários, depois os tons de realce, e depois nós temos aqui os brancos. As alterações que eu faço aqui nessa reta, eles vão ser refletidos apenas nessas regiões aqui da curva. Por exemplo, se eu pegar esse ponto aqui, que em teoria representa os meus tons de sombra, e movimentar ele para cima, eu estou deixando essa área de tom da minha imagem mais clara. Se eu pegar esse mesmo ponto e movimentar ele para baixo, ele vai deixar os tons de sombra da minha imagem mais escuros. O jeito mais eficaz de eu trabalhar com a minha curva de tons, isso aqui é uma curva generalizada, não representa realmente os tons médios, intermediários, realces, brancos e pretos da minha imagem. O jeito mais fiel de eu fazer isso é da seguinte forma: eu vou clicar com o botão direito do mouse, vou nivelar essa curva e vou clicar nesse ícone de ajuste. Eu cliquei uma vez e agora eu vou passar aqui na minha imagem selecionando as áreas que eu quero alterar. Por exemplo, se eu posicionei o mouse aqui em cima, eu posso ver que o ponto ele foi lá para cima na curva. Se eu posicionei aqui para baixo, que é uma área mais escura, o ponto começa a descer. É dessa forma que eu vou selecionar, de forma manual, as áreas de realce e de sombras da minha imagem. Eu vou clicar aqui em cima, por exemplo, e ele vai selecionar para mim uma área de realce. E vou mais aqui para baixo, uma área mais escura, e vou trabalhar aqui os pontos de sombras da imagem. E aí eu consigo fazer alterações apenas nesses pontos. Eu posso selecionar quantos pontos eu quiser, posso pegar aqui um tom um pouco mais escuro, e aí eu vou fazendo alterações apenas nessas regiões. Eu posso, por exemplo, pegar esse ponto, movimentar ele para cima, e vou fazer alterações apenas naquela área. Isso é legal se eu quero trabalhar muitas áreas na minha imagem. Se eu quiser trabalhar uma outra área apenas, eu também posso fazer isso. Cliquei com o botão direito no mouse, nivelei a minha curva, selecionei aqui a ferramenta de ponto. Eu vou clicar, por exemplo, aqui nessa área escura da imagem e vou arrastar para cima. Ele vai movimentar aquele ponto para cima, deixando ele mais iluminado. Se eu arrastar para baixo, ele vai deixar aquela mesma região mais escura. Cliquei com o botão direito, nivelar a curva. Existem muitas formas criativas da gente trabalhar aqui na nossa imagem. Eu vou criar novamente aqui os 3 pontos. E vou fazer o que a gente chama de curva em S. O que essa curva faz é deixar as áreas escuras da minha imagem mais escuras, deixar as áreas claras da minha imagem mais claras, gerando o que nós chamamos de contraste. Tenho áreas claras mais claras e áreas escuras mais escuras. Um jeito bem legal da gente usar essa curva em S é para adicionar contraste na nossa imagem. A diferença, por exemplo, de eu ativar o contraste aqui na região de ferramentas básicas, é que ele vai estar alterando o contraste da imagem como um todo. Se eu faço essa curva em S, eu tenho mais flexibilidade para fazer a minha edição, aumentando ou diminuindo as áreas de tom da minha imagem conforme o meu desejo. Outro modo que a gente utiliza a curva de tons também pode ser para simplesmente aumentar a luminosidade ou diminuir a luminosidade da nossa imagem. Cliquei com o botão direito do mouse, nivelei a curva, ele vai excluir aqui os pontos. E eu posso criar um único ponto nessa curva, arrastar ele para cima ou arrastar ele para baixo, caso eu queira reduzir a luminosidade. O famoso efeito fade ou vintage, ele é criado de uma forma bem simples. Eu vou criar aqui os 3 pontos novamente. E eu vou selecionar apenas as áreas mais escuras da minha imagem, que representa aqui os tons pretos e os tons de sombra, e vou deixar eles mais claros. O que eu estou fazendo aqui é pegando os tons pretos da minha imagem, deixando eles mais claros de forma que não exista aqui nessa imagem tons pretos. Eu tenho apenas aqui tons mais intermediários, tons mais para os tons de sombra e subindo aqui na minha escala de tons. Então a ferramenta de curvas de tons, ela oferece bastante flexibilidade para a gente fazer edições na imagem. E o que eu acho mais legal aqui é que a gente também tem a opção de trabalhar os canais. Eu consigo alterar canais de cores individuais na minha imagem. Tem aqui os canais dos tons vermelhos, verde e azul. Eu vou clicar com o botão direito do mouse para nivelar essa curva e vou mostrar como é que esses canais funcionam. Vou selecionar aqui primeiro o canal vermelho e aqui eu vou fazer alterações da mesma forma que eu fiz ali no canal RGB. A diferença é que, se eu movimentar um ponto da curva para cima, eu vou estar adicionando aquela cor.
Se eu movimento o ponto para baixo, eu estarei removendo aquela cor e, portanto, adicionando a sua cor oposta. A cor oposta ao vermelho é o ciano. Então, se eu movimentar os pontos aqui na curva para baixo, eu vou estar adicionando ciano na minha imagem. Se eu movimento para cima, estou adicionando vermelho. Eu vou clicar com o botão direito e nivelar a curva novamente e vou aqui para o canal verde. E aqui é a mesma coisa. Movimentando para cima, eu vou adicionar aquela cor. Aqui no caso, estou adicionando verde. Se eu movimentar para baixo, eu vou estar adicionando a sua cor oposta, que é o magenta. E no azul, movimentando para cima, eu vou ter mais azul. Movimentando para baixo, eu vou ter a cor oposta ao azul, que é o amarelo. Como que eu posso usar isso na minha imagem? Eu poderia, por exemplo, querer adicionar uma certa cor em apenas uma região específica da minha imagem. Deixa eu só resetar aqui a curva. Tudo certo. Vamos supor, por exemplo, que eu quisesse um tom mais quente na pele dela. Já está bastante quente, não gostaria de fazer nenhuma edição aqui. Mas vamos supor que, por exemplo, eu quisesse adicionar amarelo apenas nos tons de pele. Dá para ver aqui, por exemplo, que os tons de pele eles vão englobar apenas as regiões de realce da imagem, provavelmente, talvez ali um pouquinho os tons intermediários. Como que eu vou fazer isso? Para eu adicionar amarelo, eu preciso remover a sua cor oposta. Então, quando eu removo o azul, eu vou estar adicionando amarelo, porque amarelo é a cor oposta ao azul. Eu vou criar 3 pontos aqui nessa curva. E vou pegar o ponto que representa as regiões intermediárias e vou colocar ele um pouquinho para baixo. Aí eu vou estar adicionando amarelo apenas nas áreas da imagem que eu quero. Eu poderia também combinar isso e adicionar um pouquinho de vermelho para deixar a pele dela mais avermelhada, ou adicionar magenta também. Para adicionar vermelho, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui na curva dos vermelhos. Vou criar os 3 pontos. Lembrando que eu estou segurando a tecla Alt no teclado, porque isso me dá mais precisão na hora da edição. Se eu soltar a tecla Alt, por exemplo, eu vou alterar os valores aqui da curva de tons de forma muito brusca. Se eu seguro Alt, eu vou gradualmente reduzindo esses tons. Então eu vou colocar eles um pouquinho para cima, e aí eu vou ter tom de pele mais avermelhados. Eu poderia deixar esses tons mais magenta, por exemplo. Para eu adicionar magenta na imagem, eu preciso remover a sua cor oposta. E a cor oposta ao magenta é o verde. Vou só nivelar essa curva, vou selecionar aqui o verde. Se eu mover o verde todo para baixo, eu vou ter magenta em toda a imagem, não é o que eu quero. Eu quero apenas alterar os tons nas regiões intermediárias e talvez um pouquinho ali nos realces da imagem. Eu vou criar 3 pontos. E eu vou mover somente esse ponto aqui do meio para baixo. E eu percebo que os tons de pele, também afetam um pouquinho ali atrás, esses tons vão ficando mais magenta. É uma forma bem criativa da gente trabalhar as cores da nossa imagem e fazer a manipulação do jeito que a gente quer.